Como Paulo Goulart morreu? Paulo Goulart foi um renomado ator brasileiro, amplamente reconhecido por sua versatilidade e contribuição tanto no teatro quanto na televisão. Ao longo de sua carreira, Goulart participou de mais de 20 novelas, além de minisséries e outros programas, interpretando uma ampla gama de personagens. Paulo Goulart nasceu em 9 de janeiro de 1933, na Fazenda Santa Teresa, em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Ele era filho de Afonso Miessa e de Elza França. Embora tenha nascido numa fazenda, ele passou apenas seus primeiros anos de vida na localidade, e após ele completar 5 anos, sua família se mudou para o município de Olímpia, a aproximadamente 130 quilômetros de sua cidade natal. Um dos motivos da mudança foi o desejo de seu pai de criar uma rádio na cidade. Ele percebeu a importância do rádio como meio de comunicação e decidiu criar uma estação que pudesse servir a comunidade local. Enquanto seu pai se preocupava com a rádio, Paulo Goulart começou a estudar na escola local, e aos 8 anos, ele teve sua primeira experiência no teatro, ao interpretar uma bailarina numa peça da escola. Essa fase de sua vida foi fundamental para que Paulo Goulart entrasse para o mundo do entretenimento. Ainda muito novo, ele começou a trabalhar na rádio de seu pai, realizando a função de operador de som, uma função que exigia atenção aos detalhes e uma boa compreensão dos aspectos técnicos da transmissão. Além disso, Paulo também trabalhou como locutor, onde teve a oportunidade de desenvolver sua voz, dicção e habilidades de comunicação. Mesmo trabalhando na rádio de seu pai, e já ter iniciado uma vida artística modesta, o jovem sabia que tanto a profissão de radialista quanto a profissão de ator eram incertas, e em 1950, com 17 anos, Paulo se muda para a capital paulista com o objetivo de estudar Química Industrial no Liceu Eduardo Prado. Apesar de tentar buscar uma profissão mais segura, sua ida para São Paulo acabou fazendo com que ele entrasse de vez para o mundo artístico. No período em que estava terminando seu curso, ele fez testes para trabalhar como radioator, pela Rádio Tupi, conseguindo se destacar e ganhando um contrato de trabalho. Logo em seguida a TV Tupi foi inaugurada, e Paulo Goulart começou a ser também escalado para atuar nos programas da primeira emissora de televisão brasileira. Seu primeiro trabalho na TV foi ao lado do comediante Mazzaropi no papel de Boca Mole. Paulo ainda faria outros trabalhos na emissora, porém, sua permanência na emissora não foi longa. Em 1952, ele é contratado pela TV Paulista para integrar o elenco da novela Helena. Esse trabalho foi de fato sua primeira novela na televisão. Este ano foi um ano muito especial em sua vida. Além de atuar na sua primeira novela, ele é chamado para estrear no teatro na peça Senhorita Minha Mãe. Foi trabalhando na peça que ele se apaixona por sua futura esposa e companheira de toda uma vida, a também atriz Nissete Bruno. No ano seguinte o casal fundou a companhia Teatro Íntimo Nissete Bruno. A companhia foi responsável por montar diversas peças teatrais de grande sucesso, muitas das quais contaram com a participação de Nissete Bruno e de seu companheiro. Em 26 de fevereiro de 1954, o casal decide formalizar a união numa cerimônia que aconteceu na igreja de Santa Cecília, em São Paulo, e foi seguida de uma festa no Teatro Íntimo Nissete Bruno. O casamento ocorreu na véspera do carnaval daquele ano, e a lua de mel foi em um sítio em Mairiporã. Os atores tiveram ao longo da vida 3 filhos. Nos anos seguintes, Paulo Goulart deixou São Paulo para realizar trabalhos no Rio de Janeiro, onde participou da peça Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, e realizou seu segundo filme, chamado Rio, Zona Norte. Em 1962, ele se muda para Curitiba, para ajudar a fortalecer a cena teatral da cidade. Lá ele trabalha na Escola de Teatro Guaíra, no Teatro de Comédia do Paraná. Embora estivesse indo bem na nova cidade, ele retorna para São Paulo em 1966, para começar a trabalhar na TV Excelsior, iniciando de fato uma carreira estável na teledramaturgia brasileira. Nos quase 3 anos que passou como contratado da emissora, atuou em 5 obras. Em 1969, Paulo Goulart se muda novamente para o Rio de Janeiro, e começa a atuar na Rede Globo, trabalhando na novela A Cabana do Pai Tomás, e no mesmo ano ele faz sua segunda novela na emissora, a obra Verão Vermelho. Diferente de outros grandes atores, que assim que chegam na Rede Globo, acabam permanecendo longos períodos na emissora, Paulo Goulart teve uma carreira onde atuou em diversas emissoras, principalmente nesta fase de sua vida.
Durante a década de 70, Paulo Goulart participou de obras em diversas emissoras como Rede Globo, TV Excelsior, Rede Record e principalmente na TV Tupi. Foi em 1976 na TV Tupi que o ator trabalhou numa de suas novelas mais interessantes, a obra Papai Coração. Na novela, ele dá vida a Mário, um pai amoroso e dedicado, que precisa lidar com as dificuldades de educar a filha sozinho após a morte de sua esposa. A novela chamou muita atenção do público pelo fato de muitos dos personagens serem interpretados por pessoas da família do ator. Entre essas pessoas estavam suas duas filhas Patrícia e Bárbara, seu filho Paulo, sua esposa Nicete Bruno, sua sogra Eleonor Bruno, e até seu genro Kiko de Micheli, estava atuando na novela. Na década seguinte pouca coisa mudou. Paulo Goulart continuou sendo um ator muito respeitado, com uma vida artística intensa no cinema, na televisão e principalmente no teatro, onde nunca parou de trabalhar. Nesta década, ele permanece mais tempo como contratado da Rede Globo e atua em obras como Plumas e Paetês, Roda de Fogo e Fera Radical. Em 1993, ele fez um dos personagens mais marcantes em sua carreira, o vilão Donato Elias Vieira, na obra Mulheres de Areia. Donato era um homem ambicioso e sem escrúpulos, disposto a fazer qualquer coisa para alcançar seus objetivos. O ator conseguiu equilibrar a maldade e a humanidade do personagem, tornando Donato um dos vilões mais memoráveis da televisão brasileira. No ano seguinte, ele tem uma passagem pelo SBT, atuando na novela As Pupilas do Sr. Reitor, e depois, ele faz duas novelas na Bandeirantes antes de voltar para a Rede Globo em 1996, onde permaneceu até o fim de sua carreira. Nos próximos quase 20 anos, ele atuou em diversas novelas pela emissora carioca, onde dividiu suas participações entre trabalhos longos e curtos. Um dos motivos do ator realizar muitos trabalhos de curto período foi devido à sua saúde. Em 2008, ele foi diagnosticado com câncer nos rins, o que o levou a iniciar um tratamento doloroso e com várias internações. Mesmo diante das adversidades, Paulo manteve uma atitude positiva e continuou trabalhando, sempre demonstrando seu amor pela arte e sua determinação em seguir em frente. O câncer não foi o único desafio que Paulo enfrentou. Em 2012, ele foi diagnosticado com um tumor no mediastino, uma área central do tórax. Essa nova batalha exigiu ainda mais força, mas Paulo permaneceu firme em sua determinação de vencer a doença. Ele passou por tratamentos intensivos, incluindo quimioterapia, que impactaram seu corpo e sua rotina. Apesar das dificuldades, Paulo Goulart não deixou de atuar e participar de projetos artísticos. Em 2014, sua saúde se debilitou ainda mais, e apesar da luta, ele ainda conseguiu comemorar 60 anos de casamento com sua esposa Nicete Bruno, que permaneceu junto dele durante toda a vida. Nesta data, ele já estava internado no Hospital São José, em São Paulo, já bastante debilitado pela doença, e a comemoração foi uma espécie de despedida, já que 2 meses depois ele veio a falecer. Paulo Goulart morreu no dia 13 de março de 2014, vítima de câncer renal. Ele estava com 81 anos. O velório de Paulo Goulart foi um evento emocionante, realizado no Teatro Municipal de São Paulo. O Teatro Municipal, um dos mais importantes e tradicionais espaços culturais de São Paulo, foi escolhido para o velório devido à sua importância na vida e na carreira do ator. O local ficou lotado de pessoas que queriam se despedir do ator e expressar seu carinho e admiração por ele. A atriz Nicete Bruno, esposa de Paulo, e seus filhos, Bárbara Bruno, Beth Goulart e Paulo Goulart Filho, estavam visivelmente emocionados, mas também demonstraram gratidão pelo apoio e carinho recebidos. Após o velório, o corpo de Paulo Goulart foi levado para o Cemitério da Consolação, onde foi enterrado sob aplausos e ao som da música Eu Sei Que Vou Te Amar. Paulo Goulart deixou um legado duradouro na dramaturgia. Ele será sempre lembrado como um ícone da dramaturgia brasileira, cuja dedicação e talento continuam a inspirar gerações de artistas e admiradores. E foi assim que Paulo Goulart morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.